Oi, crianças, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula hoje, uma história muito interessante. Todo mundo com a Bíblia aberta já? Lá em João, capítulo 9, tá bom? Deixa a Bíblia aberta, é muito importante a gente sempre ler a nossa Bíblia, tá bom? Então hoje a gente vai ouvir uma história diferente. É uma coisa que aconteceu. Vocês já conheceram uma pessoa cega? Talvez vocês nunca tenham conhecido algum cego, mas vocês sabem o que é uma pessoa que não consegue ver. Algumas pessoas, elas ficam cegas por depois, elas nascem enxergando e aí por algum motivo elas ficam cegas, ou por um acidente, ou uma doença, enfim. Mas algumas pessoas, elas já nascem cegas. E essa história que a gente vai ver hoje foi de um homem que já tinha nascido cego, era um cego de nascença. Jesus ele vivia de uma cidade para outra caminhando com os discípulos dele. E numa dessas caminhadas eles encontraram com esse cego de nascença. E aí, olha lá no versículo 2. Olha o versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, os discípulos pensaram que ser cego era uma coisa muito ruim e que Deus devia estar castigando alguém. Que o fato daquele homem ser cego era um castigo. Ou Deus tinha castigado os pais do cego para ele nascer assim, porque eles tinham feito algum pecado, alguma coisa assim, olha só. Mas Jesus explicou que não era isso. Olha lá no versículo 3, olha. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só, Jesus estava explicando que aquele homem ele não era cego como um castigo. Ele era cego para porque de alguma forma aquilo ia glorificar a Deus. De alguma forma, aquilo ia deixar o nome de Deus conhecido. Às vezes acontecem coisas ruins com a gente, ou com as pessoas que a gente gosta, acontecem coisas ruins no mundo inteiro, muitas coisas ruins acontecem. Essas coisas que acontecem, elas sempre podem servir para a glória do nome de Deus. Nada sai do controle de Deus e Deus transforma o mal em bem. Então, as coisas ruins, elas podem ser transformadas em coisas que glorificam o nome de Deus, coisas que tornam o nome de Deus conhecido. E olha que interessante. Jesus foi fazer um milagre ali com aquele cego, mas ele fez de um jeito diferente. Depois que Jesus explicou para os discípulos que, na verdade, ele mesmo era a luz do mundo, ele pegou um pouco da saliva dele e misturou na terra. Quando você mistura água com terra, vira lama, vira lodo. E aí Jesus pegou um pouquinho daquela laminha que ele tinha feito e passou assim no olho do cego. E disse que o cego tinha que se lavar num tanque específico. Olha lá no versículo 7. O que está escrito? Dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Olha só, a Bíblia mesmo está dizendo que Siloé quer dizer enviado, ela mesma está explicando. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus fez um milagre. Mas não foi engraçado o jeito que Jesus fez esse milagre? Semana passada a gente viu que Jesus tinha curado uma pessoa à distância, lembra? Só falando, Jesus já tinha curado uma pessoa. Jesus tinha poder para fazer isso, mas ele escolheu fazer de um jeito diferente. Deus faz coisas de maneiras diferentes na vida das pessoas. Ele não faz as mesmas coisas iguais para todo mundo. Mas não tem problema, porque todas as coisas servem para glorificar a Deus de alguma forma, para tornar o nome de Deus conhecido. E isso aqui também, sabe por quê? Porque depois disso, os vizinhos do cego, as pessoas que conheciam o cego, que antes era como um mendigo, ficava pedindo esmolas, ficaram confusas porque aquele cego agora estava vendo e alguns até acharam que não era ele, mas ele explicou que era ele mesmo. Então, eles perguntaram quem tinha feito ele voltar a enxergar. E aí, lá no versículo 11, o que o cego respondeu? Um homem chamado Jesus.
Ele contou que Jesus tinha feito um pouco de lama, lodo e passado nos olhos dele e disse para ele se lavar lá no tanque de Siloé e que aí ele voltou a enxergar. Olha só, gente, o cego tinha mesmo feito com que o nome de Deus começasse a ser conhecido, o nome de Jesus começasse a ser mais conhecido. Que coisa incrível! Mas vocês acham que a história parou por aí? Não. Depois disso aconteceu outra coisa. Eles pegaram esse homem e levaram ele lá perto dos fariseus. Vocês lembram quem eram os fariseus? A gente já falou um pouquinho deles antes. Os fariseus, eles eram estudiosos da lei de Deus. Eles faziam parte de um grupo que se achava melhor do que os outros, que achavam que eles eram mais santos que os outros, que Deus gostava mais deles, que eles eram mais importantes. Isso porque eles achavam que eles cumpriam as leis de Deus assim muito perfeitamente, que eles faziam as coisas todas certinhas. Olha só. Eles pensavam isso, mas não era bem assim. E tinha uma lei antiga que falava que ninguém podia trabalhar no sábado. E nesse dia que o cego tinha sido curado, tinha sido bem num sábado. Então, eles começaram a achar que quem tinha feito aquilo estava trabalhando e tinha feito uma coisa errada. Nossa, gente, que confusão que isso foi. Eles fizeram uma confusão. Os fariseus, eles não queriam acreditar que aquele homem tinha sido cego. Então, eles decidiram que eles iam fazer uma coisa muito engraçada. Olha o que fala lá no versículo 18. Eu estou no capítulo 9 ainda, no versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha isso, mandaram chamar os pais dele, porque eles não estavam acreditando que Jesus tinha curado uma pessoa, que Jesus tinha poder para curar uma pessoa. Olha só que ponto a gente chegou. Mandaram chamar os pais do cego e perguntaram para os pais dele se ele era cego mesmo. E os pais disseram que ele tinha nascido cego, mas que agora ele estava enxergando. Mas os pais deles não quiseram falar que Jesus tinha curado ele, porque eles ficaram com medo dos fariseus. Os fariseus não gostavam de Jesus. Eles não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Eles falavam para as pessoas que Jesus não era o Filho de Deus, que ele não estava fazendo as coisas em nome de Deus. Olha que absurdo. Então os pais falaram assim: olha, ele nasceu cego, agora ele não é mais cego, mas é só isso que a gente tem a falar. E eles ficaram com medo. Mas o próprio cego estava dando testemunho de Jesus, falando que Jesus tinha curado ele sim. E agora, gente, aconteceu uma conversa muito, muito legal. Os fariseus mandaram chamar o cego de novo e perguntaram de novo se ele era cego mesmo, se como que Jesus fez para curar ele. E aí o cego virou e disse para eles o seguinte: olha, vocês estão tão interessados, eu já falei para vocês. Eu acho que é que vocês estão querendo virar discípulos de Jesus. E os fariseus ficaram ofendidos porque eles não gostavam de Jesus. E aí eles falaram assim: não, a gente segue a Moisés, a gente serve a Deus, esse homem a gente não sabe de onde é. E aí o cego falou assim: olha só, esse homem, ele fez eu voltar a enxergar. É claro que ele é de Deus. Ninguém tem poder para ficar fazendo isso se não for da parte de Deus. Olha lá o que o cego falou no versículo 31 e 32. Olha só. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Esse cego, não, ele não era mais cego. Esse homem que era cego antes, estava dando testemunho de Jesus ali na frente dos fariseus, falando: esse homem tem poder, ele veio da parte de Deus, ele não é uma pessoa qualquer. E aí os fariseus falaram assim, porque os fariseus eles se achavam melhores que os outros. Então eles falaram assim:
acha que você pode ensinar alguma coisa pra gente, você é um pecador, você não pode ensinar nada pra gente. Olha só como eles eram arrogantes, né? Nada humildes. Depois disso, Jesus, ele foi se encontrar com o cego, porque o cego não tinha visto Jesus ainda, lembra? Ele era cego, então ele não viu Jesus fazendo o lodo passando no olho dele. Depois ele foi lá no tanque se lavar, então ele não tinha visto como Jesus era, ele só tinha ouvido a voz de Jesus. E aí Jesus se encontrou com o cego e perguntou se o cego cria no do homem, se o cego cria no Filho de Deus. E aí o cego perguntou, mas quem ele é? E aí Jesus falou que era ele mesmo, que ele tinha, porque o cego não tinha visto ele ainda. E aí lá no versículo 38, o que o cego fala? Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. O cego adorou a Jesus. E aí Jesus fala que por isso que ele tinha vindo ao mundo, para que as pessoas pudessem voltar a ver. Olha só, lembra que lá no começo Jesus tinha dito aos discípulos que ele era a luz do mundo? Por que que Jesus falou que ele tinha vindo para as pessoas voltarem a ver que ele era a luz do mundo? Porque Jesus, ele veio libertar as pessoas da escuridão do pecado. O pecado é uma grande escuridão e Jesus morreu na cruz para poder nos libertar dessa escuridão. Olha só, quantas coisas a gente aprende com essa história, né? Que Jesus vem nos libertar da escuridão no pecado, que a gente não pode se achar muito bonzinho, melhor que os outros, que nem os fariseus, que coisas ruins servem para glorificar o nome de Deus. Olha só quantas coisas a gente aprende numa história, não é mesmo? Então essa é a história de hoje, tá bom? Beijo para vocês, até a semana que vem.